Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1181 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1181 com 5 duplos. Primeiro jogo Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco da Gama está em quarto colocado e o Flamengo está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vasco da Gama, 2 empates e 11 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo, seco, coluna 2. Segundo jogo Corinthians e Sport Recife. O Corinthians está em 9º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Corinthians, 1 empate e 4 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians, seco, coluna 1. Terceiro jogo Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. O Vila Nova está em 10º colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vila Nova, 1 empate e 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vila Nova, seco, coluna 1. Quarto jogo Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro está em 17º colocado e o Botafogo está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e 6 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo São Paulo e Santos. O São Paulo está em 15º colocado e o Santos está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do São Paulo, 4 empates e 5 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 1 vitória e 4 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo e empate, duplo fechado. Sexto jogo Fluminense e Vitória. O Fluminense está em 5º colocado e o Vitória está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fluminense, 5 empates e 5 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense, seco, coluna 1. Sétimo jogo Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza está em 7º colocado e o Palmeiras está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate Palmeiras, duplo fechado. Oitavo jogo Atlético Paranaense e CRB.
O Atlético Paranaense está em primeiro colocado e o CRB está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Atlético Paranaense, nenhum empate e uma vitória do CRB. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Paranaense e CRB duplo aberto. 9º jogo, América Mineiro e Goiás. O América Mineiro está em 11º colocado e o Goiás está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do América Mineiro, 5 empates e 6 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 10º jogo, Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino está em 11º colocado e o Cruzeiro está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Bragantino, 3 empates e 3 vitórias do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bragantino, seco, coluna 1. 11º jogo, Novo Horizontino e Criciúma. O Novo Horizontino está em 8º colocado e o Criciúma está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Novo Horizontino, um empate e uma vitória do Criciúma. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Novo Horizontino, seco, coluna 1. 12º jogo, Bahia e Ceará. O Bahia está em 14º colocado e o Ceará está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Bahia, 3 empates e 6 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos uma vitória e 4 empates. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia e empate, duplo fechado. 13º jogo, Grêmio e Internacional. O Grêmio está em 13º colocado e o Internacional está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Grêmio, 4 empates e 8 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Internacional, seco, coluna 2. 14º jogo, Remo e Coritiba. O Remo está em 6º colocado e o Coritiba está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Remo, um empate e uma vitória do Coritiba. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate Coritiba, duplo fechado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.